Chris estava saindo para o almoço e, ao abrir a porta de seu escritório, encontrou Cal, que já ia bater. Cal, que surpresa boa! Eu estava mesmo pensando em você. Temos que conversar sobre minha casa. O que há de errado com a casa? Cal perguntou surpreso. A May não quer ficar mais lá. Bom, já almoçou? Espero que não. Vamos almoçar e te conto tudo. Os dois foram ao Tavern on Main. E depois que fizeram seus pedidos, Cal falou. Pensei que tivesse gostado da casa. Estava tão animado com ela. Isso foi antes da May descobrir o que aconteceu lá. E fala sério, Cal. Você não me contou como tudo aconteceu realmente. É só uma casa, Chris. Não é porque aconteceu a fatalidade que a casa vai deixar de ser uma boa casa. Fatalidades acontecem o tempo todo. Você sabe disso. Foi isso que eu disse para May. E acabei dormindo no sofá. Sua mulher está fazendo uma tempestade no copo d'água. Não vai encontrar uma casa melhor ou igual àquela pelo mesmo preço. Tem razão, mas a May não quer ficar mais próximo à floresta. Quanto mais longe, melhor. Então eu andei fazendo umas pesquisas e encontrei umas boas casas no centro com preços bons. Cal percebeu que Chris já estava decidido, e aquilo desesperou. Se ele saísse da casa antes da criatura pegar as crianças, ele acabaria tendo o mesmo destino de seus amigos. Aquilo não podia acontecer. Por que sair agora, Chris? Dê mais um tempo. Quem sabe ela não acabe se acostumando. Eu te ajudo a achar outra casa do jeito que ela quer no centro da cidade, caso ela ainda queira mudar. Chris ficou em silêncio por um tempo e disse, está bem. Mas já vou avisando, quando a May coloca uma coisa na cabeça, dificilmente tira. Eu não posso negar que gostei da casa, e só por isso vou protelar um pouco mais. Eu só insisto, Chris, porque achei um ótimo lugar para os garotos, sem perigo e pouca poluição. E crescer na natureza é maravilhoso. É o que eu penso também, Cal, mas como eu disse, vai depender da May. Os dois terminaram o almoço e Stanton foi para sua clínica. Estava nervoso. Precisava conseguir que Chris ficasse na casa até a criatura levar os filhos dele. Só assim ficaria em paz. Precisava dar um jeito nisso. Wells, Rodrigues e Brock chegaram até a estação de aluguel de cabanas. Já era pôr do sol e logo anoiteceria. Lá Wells se informou sobre a cabana onde os jovens que se perderam na floresta ficaram há 9 anos atrás. O recepcionista olhou para o detetive e perguntou: é sério isso, senhor? Quer que eu busque um registro de 9 anos atrás? A não ser que você saiba qual foi a cabana, sim, terá que olhar os registros. O recepcionista riu e pegou as chaves com o chaveiro em forma de cabana que dizia Cabana 12 e entregou para eles dizendo: aproveitem sua estadia na cabana dos Slenderman, senhores. Será uma experiência inesquecível. E se derem sorte, receberão a visita do próprio homem de terno e sem rosto. Wells pegou a chave e riu com a propaganda do recepcionista. Mas ao olhar para Brock, percebeu que ele estava apavorado. E Rodrigues disse: que cara sem noção. Crianças desaparecendo por causa dessa coisa e ele ainda brinca fazendo propaganda. Ele não sabe, Rodrigues. Os jornais dizem que foram sequestradas, lembra? E nós também não temos certeza que foi essa coisa que sumiu com as crianças. Sério, Wells? Depois de tudo que o Brock nos mostrou, tudo se encaixa no caso? Ainda tem dúvidas? Somos policiais, Rodrigues. Lidamos com fatos comprováveis e não espaço para o sobrenatural. Não podemos pegar tudo isso que descobrimos e jogar na mesa do capitão apresentando um ser sobrenatural como responsável pelos sequestros. Tem razão, mas se ficar comprovado que foi culpa dos Slenderman, o que faremos? Não sei, Rodrigues, mas até lá iremos apenas fazer nosso trabalho. Eles dirigiram até a barraca e entraram praticamente arrastando Brock. Lá dentro era uma cabana como outra qualquer. Móveis rústicos, lareira, quartos. Uma cabana comum, exceto por um quadro em tamanho real do Slenderman e uma legenda:
O Slenderman esteve aqui. Brock quase surtou com aquilo. Bom, Oliver, já viu que não tem nada demais. É uma cabana comum. Podemos ir agora? Wells tirou o paletó, sentou no sofá dizendo: vamos pegar os colchões e colocar aqui na sala, acender a lareira e providenciar alguma coisa para comer. Célia sentou perto dele, o que o deixou incomodado, e perguntou: vamos passar a noite juntos, Wells? Numa cabana assombrada? Como sabia que adoro esses encontros bizarros? Wells se ajeitou desconfortável com o comentário dela e Brooke explodiu. Nem pensar, Oliver. De jeito nenhum. Eu passo a noite aqui. Ficou louco? Disse que iria investigar, dar uma olhada, não disse? Nada de passar a noite. Não vou ficar aqui. Ele parou bruscamente quando ouviu uma árvore roçar seus galhos no teto da cabana, agitada pelo vento. Wells levantou e foi até ele, segurou seu ombro e disse, tentando acalmá-lo: calma, homem, é só o vento, relaxa. Vamos passar a noite aqui, sim. E se algo estranho, como as coisas de suas pesquisas acontecer, juro que acredito e foco toda a investigação para essa coisa esquisita aí no quadro. Agora se acalme. Célia levantou e disse: vou comprar alguma coisa para comermos. Vocês arrumam as camas e acendem a lareira. Wells se virou para ela e disse: tome cuidado, Rodrigues. Ela sorriu e saiu pegando as chaves da viatura. Chris vinha dirigindo pela estrada e pensando que estava prestes a mentir para sua esposa por causa de Cal. Ele havia achado uma casa no centro. Era um conjunto de apartamentos longe da floresta. Tinha um poço, tinha um preço acessível. Mas pensou que os argumentos de Cal estavam certos e May estava fazendo uma tempestade no copo d'água. Mesmo assim, a ideia de mentir para ela o estava incomodando. Seu carro cruzou com a viatura da detetive Rodrigues. Ele olhou rápido o carro dela e olhou para a frente e achou ter visto um homem entrar na floresta. Por algum motivo, sentiu um arrepio correr pela sua espinha. O homem era muito alto e magro, mas bem vestido, o que ele achou estranho, e se perguntou o que um cara vestido assim estaria fazendo à noite na floresta. Lembrou de que a Rose lhe disse sobre o pesadelo da garotinha Middleton. Um homem de terno a perseguia. Ao passar perto do local onde viu a figura entrar na floresta, diminuiu a velocidade do carro, olhando tudo para ver se via algo. Ficou ali parado olhando por alguns minutos, mas tudo estava escuro e não dava para ver nada. Estava tão focado que não percebeu a viatura da detetive Rodrigues parar atrás dele e se assustou. Ela estava voltando da lanchonete e, vendo o carro dele parado, resolveu ver do que se tratava. Quando ela bateu na janela de seu carro, ele abriu e ela perguntou: tudo bem aí? Sim, eu acho. Na verdade, eu vi alguém entrar na floresta. Um homem alto e bem vestido, e achei estranho. Onde ele entrou, senhor? Foster, Chris Foster. Sou a detetive Rodrigues. Me diga, senhor Foster, onde ele entrou? Chris saiu do carro e apontou a direção para Rodrigues, que pegou sua lanterna e juntou com sua 9mm e foi iluminando o local e entrando na floresta. Chris a seguiu, já que ela não disse para ele ficar no carro. Os dois foram entrando na floresta quando ouviram galhos rangendo. Apesar de não haver vento, os galhos rangiam e estalavam, e passos eram ouvidos caminhar mais à frente. Foi quando Rodrigues parou e Chris se esbarrou nela. Ele observou que ela iluminava um par de árvores, mas a névoa que estava na floresta não deixava ele ver direito. Mas então uma das árvores mexeu, e Rodrigues começou a subir a lanterna, iluminando entre as árvores um homem alto de terno, com longos braços e sem expressão facial. Rodrigues respirava rápido e começou a andar para trás, forçando Chris a fazer o mesmo, mas logo viram que ele começou a se mexer, e barulhos de galhos e estalos e troncos rangendo tomaram conta do silêncio da floresta. Ele estava indo na direção deles. Rodrigues começou a atirar enquanto dizia:
Merda, merda, essa coisa existe mesmo. Brooke tinha razão. Os tiros não tinham efeito algum na coisa que continuava a se aproximar. Eles então correram de volta para a estrada. E Chris entrou em seu carro. Mas quando Rodrigues se dirigiu à viatura, viu um longo galho de árvore atravessar a janela da viatura, a erguendo do chão e a jogando na floresta. Chris abriu a porta do passageiro e gritou: "Policial Rodrigues, entre!" Ela correu e entrou no carro, e ele saiu cantando pneus. Eles ainda viram pelo retrovisor externo a coisa sair da floresta e ficar parada na estrada olhando para eles. Aquilo existe mesmo. Isso quer dizer que o ritual deu certo. Eles chamaram mesmo Slenderman. Rodrigues olhou para ele, que parecia em total euforia e pânico, e perguntou: "Está falando do ritual que o Stanton fez na floresta há 9 anos atrás?" Sim, parece que deu certo. Aqueles malucos conseguiram mesmo." Ele bateu no volante rindo. "Acha isso engraçado, Sr. Foster? Crianças estão sumindo, sendo levadas por essa coisa. E acha isso engraçado?" Chris então caiu em si. Era um riso de nervoso, mas ficou assustado com o que a policial falou. "Crianças estão sendo levadas? Mas pensei que fosse sequestro e que tinha sido só a garota que morou em nossa casa." "Mora na antiga casa dos Middleton? Aconselho a sair de lá com sua família, Sr. Foster. Aquela coisa não está muito longe de sua casa. A garotinha Middleton falava de um homem de terno que a perseguia. Aquilo lá atrás parecia um homem de terno." Chris se desesperou e acelerou o carro. Sairia daquela casa naquela noite mesmo. Brock verificava as janelas e portas de 5 em 5 minutos, o que estava deixando Wells irritado. Mas a demora de Rodrigues o preocupava mais que a irritação. Havia uma lanchonete ali perto. Já era para ela ter voltado. Ele sentiu Brock segurar a manga de sua camisa e esticar. Ele se virou e viu o rapaz olhando em pânico para a janela. Ele olhou na mesma direção e havia 3 homens na janela. Eram os amigos desaparecidos do Dr. Stanton. Eles estavam diferentes. Tinham um olhar frio, sem emoção. Eram humanoides esqueléticos. Lembravam um zumbi. Wells segurou a mão de Brock, soltando-a de sua camisa, e perguntou: "Sabe usar uma arma, Roger?" "Usar uma arma? O quê?" "Ficou louco, Oliver? Eu sou apenas um repórter investigativo. Você que é o policial." Os homens cercaram a cabana. Estavam com facas e tinham um sorriso sádico no rosto. Um líquido escuro escorria de seus olhos e boca. Wells engatilhou sua 9mm e colocou Brock atrás de si e esperou. Quando o primeiro se arremessou contra a janela, ele atirou em sua cabeça. A coisa caiu no chão, e ao invés de sangue, era o mesmo líquido preto dos olhos e boca, que escorria do ferimento à bala. Os outros começaram a quebrar as janelas para entrar e Wells ia atirando. Como se moviam muito rápido, acertar na cabeça era uma missão quase impossível. E a única parte do corpo que os tiros eram fatais, como Wells constatou, era a cabeça. Foi quando eles ouviram tiros vindo de fora. Imaginando quem era, ele gritou: "Na cabeça, Rodrigues! Mire na cabeça!" Outra das criaturas tentou entrar e foi alvejada por Wells. Mas no movimento rápido que fazia para entrar, o tiro atingiu o ombro da coisa. Ele partiu furioso para cima do detetive, que empurrou Brock para o lado, recebendo o impacto. A força daquela coisa era tão grande que o detetive Wells foi arremessado contra a parede de madeira da cabana, atravessando-a e caindo numa ribanceira que ficava logo atrás. Rodrigues entrou e abateu o ser esquelético, o atingindo na cabeça. Levou Brock, que gritava em pânico, para o carro, que estava do lado de fora com Chris e sua família, e disse: "Vão para a cidade e fiquem longe da floresta, vou procurar Wells." Chris fez o que ela disse e saiu com o carro. Ela voltou para a cabana e atravessou o buraco na parede de madeira, feito pelo corpo do detetive Wells. Ela ia descendo o barranco com cuidado, fazendo o mínimo de barulho possível. Podia ver os galhos quebrados das árvores por onde o corpo do detetive passou e pedia a Deus que ele estivesse bem.
Quando jogou a luz da lanterna para baixo, viu ele tentando se levantar, mas logo ouviu gemer de dor. Ela escorregou pelo barranco e foi até ele, que estava todo arrebentado, e com uma das pernas fraturada, e diversas escoriações. Ela o ajudou a se levantar e com dificuldade começou a contornar o barranco. Já estavam na metade de uma trilha na lateral da cabana, quando ela viu Chris descendo para ajudar. "Você voltou ou ainda não foi, rapaz?" "Eu voltei, policial. Seu amigo não parava de gritar para não deixar vocês sozinhos." Eles deram a volta na cabana e foram até o carro. Colocaram Wells no banco de trás e saíram daquele lugar sinistro. Já estavam na estrada quando Wells falou: "Você viu aquelas coisas, Rodrigues? Eram os amigos desaparecidos do Stanton. Meu Deus, o que aconteceu com eles?" Célia se virou para trás e disse olhando sério para ele: "Foi aquela coisa, Oliver. Nós a vimos na estrada, ele existe. O Roger estava certo." Wells olhou para ela, não se lembrava dela tê-lo chamado de Oliver alguma vez desde que eles começaram a trabalhar juntos. Ela parecia muito assustada, mesmo com aquela cara de que está tudo sob controle. "Você está dizendo que viu o Slenderman?" "Sim, eu e o Sr. Foster. Ele destruiu a viatura e a jogou na floresta. Aquela coisa é perigosa, Oliver. Não temos como lidar com ela. As balas não atingem. Ele se camufla entre as árvores, fica imperceptível. Não temos chance, Oliver." Chris escutava tudo enquanto dirigia para a clínica de Cal, então falou: "Talvez tenha um jeito. Meu amigo Cal usou um livro que ele nunca disse onde encontrou. Foi com esse livro que ele planejou fazer o ritual. Ele deve saber como desfazer." Célia olhou para o Wells, mas ele já havia apagado. Ela segurou a mão dele e deu um leve aperto. Depois ela se virou para a Chris e perguntou: "Por que o Dr. Stanton fez isso? Por que ele chamou essa coisa?" "Não sei, mas ele não é um cara mau. Sabe, os cientistas como são, querem testar tudo. Só acreditam no que podem provar, e Cal não é diferente. Se a coisa deu errado, por que não pediu ajuda?" Chris olhou para ela, parou o carro de frente para a clínica e disse: "Lembra o que os jornais disseram do Felipe quando ele falou que os Slenderman os estava perseguindo na floresta? Exatamente por isso que ele não pediu ajuda. Confesso que eu também achei que eles estavam chapados." Célia ficou calada. Sabia que ele tinha razão. Se não fosse a coincidência com o caso, ela também acharia que Brooke estava louco. Chris entrou na clínica e pediu ajuda para os enfermeiros e mandou chamar o Dr. Stanton. Uma maca saiu para fora da clínica e os enfermeiros, acompanhados do Dr. Stanton, foram até o carro, onde Chris abria a porta, dando acesso ao banco de trás onde o detetive Wells estava. Stanton, vendo o estado do detetive, perguntou o que havia acontecido enquanto o examinava por alto. Chris recostou no carro, observando ele examinar a fratura do detetive, que já estava na maca, e disse: "O que aconteceu? Bem, fomos atacados pelos Slenderman e seus amigos que se tornaram servos dele. E adivinhe, Cal, ele bate com as descrições do homem de terno da garotinha Middleton." Pela cara que o doutor fez, mesmo disfarçando, Rodrigues percebeu que ele sabia. E antes que ele inventasse uma desculpa, ela disse: "Nós já sabemos de tudo, Stanton. Sabemos do ritual e de seus amigos desaparecidos. Nós vimos ele na estrada e há uma viatura destruída na floresta para provar que não estamos mentindo. Aquela coisa nos atacou e seus amigos, completamente desfigurados, fizeram isso com o detetive Wells. Então, doutor, acho bom o senhor não enrolar e contar de uma vez como acabar com aquela coisa." Stanton olhava sério para a policial e mandou que a maca seguisse e os levou para o seu escritório e, depois de trancar a porta, se sentou em uma cadeira e disse: "Não era para acabar assim. Nós só queríamos curtir a virada do ano contando histórias de terror. Essa era a ideia, a princípio. Mas eu mudei os planos depois que achei aquele livro. Ele era diferente, realizava os desejos, tornava real nosso maior medo." "Que livro, Cal? Você vivia falando dele, mas nunca mostrou a ninguém."
porque era perigoso, Cris. Eu não queria que você acabasse pegando nele e fazendo besteira. Rodrigues, já nervosa, esbravejou. Desembucha de uma vez, rapaz. Enquanto você enrola, aquela coisa vai tentar pegar alguma criança. Stenton olhou para ela e disse: só faltam 2, policial. Depois dessas 2 ele vai embora e nunca mais aparece por aqui. Se não ficarmos no caminho dele, logo tudo isso acaba. Cris encarou o amigo médico e perguntou: como assim faltam 2? O que você fez, Cal? Stenton se levantou e começou a andar pela sala enquanto dizia: ele precisa de 12 crianças, que corresponda ao ano que ele foi invocado, independente da quantidade de crianças que ele tem levado desde que se tornou real. Eu que fiz o ritual devo lhe oferecer 12 crianças, para que ele me deixe em paz. O doutor abriu a camisa mostrando as cicatrizes em linha horizontal no peito e continuou: faltam apenas 2 e eu estarei livre. Eu pensei que sair do país iria me livrar dele, mas não deu certo. Onde eu ia, podia sentir ele se aproximar. Por 9 anos fui perseguido por ele. Então perguntei o que devia fazer para ele me deixar em paz. E na minha mente ele falou que queria as crianças. 12, uma para cada mês do ano referente ao ano do ritual. Eu deveria marcar as crianças que seriam oferecidas a ele. E foi o que fiz. As 5 do ano passado estavam marcadas e as 5 desse ano também. É assim que ele sabe qual criança pegar. Rodrigues se levantou da cadeira e parou o doutor, que falava andando de um lado para o outro, e perguntou: como marcou as crianças, Stenton? O médico riu e disse: todas as crianças foram inseminadas no mesmo dia. Os pais tinham dificuldade de ter filhos. Então vieram até mim. Eu fiz a inseminação, mas coloquei algo a mais no óvulo. Eu as marquei com o sangue do Slenderman. Elas crescem e quando elas completam 12 anos, estão prontas para a colheita. Começam a sonhar com ele, ter alucinações, terror noturno, até o dia em que são levadas. Ele segue o sangue dele que corre misturado com o das crianças. Cris sentiu um terror tomar conta de seu corpo. Cris sentiu um tremor percorrer seu corpo e levantou indo em direção ao doutor e perguntou: meus filhos, Cal, você fez a inseminação da May. Você marcou eles também? Stenton olhou para ele friamente e disse: todas as 12 inseminações que fiz, eu marquei as crianças. Sinto muito, meu amigo. Eu me recusei a fazer a inseminação de sua esposa, você se lembra? Mas você foi bem insistente. Sinto muito. Seus filhos encerram o ciclo e me deixam livre da maldição. Cris avançou furioso para cima de Stenton e lhe desferiu um soco, quebrando-lhe o nariz, antes de ser contido pelo policial Rodrigues. Ele esbravejava a plenos pulmões. Seu miserável, como pôde fazer isso, Cal? Éramos amigos, estudamos juntos, crescemos juntos. Como pôde fazer isso? Stenton respondeu do fundo da sala enquanto limpava e tentava conter o sangramento no nariz. Ele fez um acordo comigo, Cris, e me deu seu sangue, um líquido negro que é visto nas crianças como um sinal de nascença. Eu dou as 12 crianças e ele não me leva. Você e May são jovens e podem ter outros filhos. Cala a boca, Stenton, já chega. A policial sentenciou antes que Cris acabasse matando ele. Ela então perguntou: esse tal livro que você usou, ele não diz como acabar com essa coisa ou mandá-lo de volta para o lugar de onde veio? Stenton olhou para ela e disse: mesmo que o livro diga, policial, eu não sei onde está. Saímos apavorados pela floresta e só me lembro de ter acordado no hospital. Ainda deve estar naquela maldita cabana. Vamos ter que voltar lá para procurar, Cris falou, passando a mão pela cabeça. Não adianta, Cris. O livro é estranho. Você tem que ler ele sem medo. O seu maior medo cria vida. Por isso, nunca mostrei ele para ninguém. Eu não tinha medo do Slenderman, mas começamos a contar histórias de terror naquela noite, e o clima ficou pesado de repente. Tudo ficou em silêncio, e as árvores começaram a ranger. Aí o palhaço do Felipe gritou que era o Slenderman vindo. Acabamos ficando com medo, mas fizemos o ritual assim mesmo, e quando abri o livro, tinha uma história curta, contando como o Slenderman chega.
os sons das árvores rangendo, a névoa, os galhos mexendo. Foi quando o vimos na floresta em meio às árvores e saímos correndo e acabamos nos perdendo. Então não podemos mandar essa coisa de volta? Deixe ele levar as 2 últimas crianças e tudo acaba. Vá se ferrar, Stanton. Não vou deixar aquela coisa tocar em meus filhos.